nós te damos graças, porque juntos aqui podemos dar glória à tua majestade, à tua beleza, tua grandeza, Senhor. Que cada um que chegou aqui, imagina lá de longe, de Recife, aqui de perto, Campinas, Senhor, obrigado, porque foi o Senhor que trouxe cada um de nós aqui para um propósito, Senhor. Que o Senhor possa levar cada um de nós mais perto de Ti. Que Deus possa nos dar, Senhor, vontade de conhecer mais e mais a Ti. E termos razão de viver. Razão de viver porque nós servimos o Senhor. Deus, que este tempo de reflexão com o pastor Josué seja algo do Senhor para cada um de nós. Abençoa teus amados servos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Meu nome é Josué, mas acho que tem vários aí que não me conhecem assim, né? Então, meu nome é Yutaka. Eu devo muito a essa igreja, porque eu lembro que quando nós viemos de Barretos, a Miguel, a irmã do Catuta, é minha professora de EBD, então viemos de Barretos morar em São Paulo. Meus pais fizeram a grande besteira de morar com meus tios, e duas famílias na mesma casa nunca deu certo, que até eu nunca vi. E eu lembro de uma noite que deu um problema lá, e a gente era criança e não sabia o que estava acontecendo. Eu sei que meus pais pegaram todos os 4 filhos de noite e estávamos na rua procurando algum lugar para ficar. E essa igreja nos acolheu. Eu nem me lembro quanto tempo nós ficamos aqueles dias, mas aí depois fomos morar numa casa alugada lá na Vila Guarani. Mas a minha mãe começou a trabalhar aqui na igreja como zeladora, né? E eu sei que depois de um tempo nós viemos morar aqui, né? Moramos aqui no fundo, eu me perco aqui agora, mas eu acho que era aqui, né? No fundo, ali na frente. Tinha 2 salas aqui, então eu lembro que meus pais dormiam numa salinha de EBD com as minhas 2 irmãs, imagine a privacidade, né? E eu e meu irmão numa outra salinha do lado, que de domingo se transformava numa sala de EBD. E nós não tínhamos cozinha, nossa cozinha era a cozinha da igreja, então na verdade era a cozinha de todo mundo, porque de domingo um monte de gente comia lá. Não vou citar os nomes para não envergonhar. Um monte de gente comia lá de domingo. E o nosso banheiro era o banheiro da igreja. Então foi um tempo difícil, né? A gente lembrando, agora foi um tempo difícil. Eu comecei a trabalhar com 13 anos porque precisava trabalhar para ajudar no sustento da casa. Eu não via a cor do dinheiro que a gente entregava o envelope fechado para os meus pais, né? Mas também foi um tempo assim muito importante porque Deus estava trabalhando nas nossas vidas ali. Então, muitos de vocês fazem parte daquela história que depois eu vou contar como é que tudo terminou. Então, voltando agora para o nosso encontro, o primeiro aconteceu em 2017, agora, por que começou esses encontros, né? Eu lembro que eu falei no encontro passado, mas eu estava num congresso uma vez de pastores e líderes, e o pastor, ele disse assim que quando ele completou 60 anos de idade, ele disse assim que Deus falou com ele que ele precisava agradecer as pessoas que fizeram parte da história dele, da formação dele. E quando eu estava ouvindo aquilo, me deu um estalo, eu falei assim, rapaz, eu preciso fazer algo assim. Porque nada é de graça e nada vem do nada, tudo tem uma história, não é verdade? Então eu falei, eu preciso juntar esse pessoal. Pelo menos a ideia inicial era a classe de EBD que a gente tinha da turma de 57, que a gente reunia naquela sala ali onde era, nem sei se existe mais o batistério, lá, o batismo, mas era lá que a gente
reuni a turma de 57, né? O Sérgio, Daniel, Mamor e alguns outros aí, dos rapazes, né? Então eu falei, nós precisamos reunir. Então começamos a contactar e eu achei assim, bom, acho que a gente junta aí, talvez com os agregados aí, umas 30 pessoas. No final, nesse encontro, em agosto, 5 de agosto de 2017, nós juntamos quase 100 pessoas. E dessa vez eu pensei assim, acho que agora vai ser meio complicado a gente reunir depois de tantos anos e tudo, né? Cada um com os seus afazeres, todo mundo correndo. Aí no meio desse grupinho que a gente tem da chamada comissão, foi trocando ideia, dá, não dá. E a gente achou, acho que está em cima da hora, vai reunir alguns poucos aí, mas pelo menos a gente junta. Aí de novo a gente tem quase 100 pessoas e novas pessoas também. Quem lembra do tema do primeiro encontro, 6 anos atrás? Vamos ver como é que está o Alzheimer de vocês. Acho que... Quem lembra do tema? Vocês lembram da comida, né? Lembra do local também, né? Mas lembra do tema? O tema foi esse, dos balões quase estourando aí, mas foi recordar é viver. E eu fiquei pensando qual deveria ser o tema para essa vez. Eu refleti, pensei, e eu cheguei à conclusão que nem sempre recordar é viver, pois recordar também pode ser morrer, né? Quando vivemos de recordações apenas, o pessoal até diz que quem vive de passado é museu, né? Então, me veio à mente nesse tempo, para esse encontro agora, que nós deveríamos não ficar só olhando para trás, nós deveríamos olhar para frente, porque se nós estamos hoje aqui é porque ainda tem, não sei quanto tempo cada um tem aí, né? Eu lembro que depois de um funeral lá em Belém, então a gente faz muitos funerais lá, o pessoal da comunidade japonesa, alguns me conhecem pelos funerais. Mas eu lembro depois de um funeral, uma velhinha da igreja, ela chegou para mim e falou, pastor, pode ir se preparando porque o meu vai ser o próximo. Bem assim mesmo. Eu falei assim, olha minha senhora, pode ser a sua, pode ser a minha, eu não sei, ninguém sabe, porque todos nós só temos o hoje, ninguém temos o amanhã. Então me veio à mente um texto que eu queria compartilhar rapidamente. Eu sei que todo mundo está com fome aí, é difícil falar antes de comer, né? Mas recordar é viver, será que realmente é isso? E me veio à mente de que nesse período de 6 anos para cá, aconteceram muitas coisas, né? Talvez uma das mais marcantes foi a pandemia, perdemos muitas pessoas conhecidas, igrejas passaram por crises. Tem uma igreja lá em Belém que o pastor simplesmente, quando começou a pandemia, ele fugiu para o interior e largou a igreja lá. Mas assim, todos nós passamos momentos difíceis, mas estamos aqui hoje. Isso já é um motivo de gratidão muito grande. Tivemos problemas políticos, famílias se dividiram por causa de política, igrejas se dividiram, coisas assim ridículas, absurdas, né? Mas aconteceu durante esse período todo. Coisas boas aconteceram, meu time foi bicampeão da Libertadores, coisas boas aconteceram aí no meio, netos nasceram, né? Muita coisa boa aconteceu, como também muitas coisas difíceis, muitas perdas, né? A gente está de longe, mas as notícias correm e a gente participou de algumas perdas muito grandes, né, que a igreja passou, muitos enfermos também, né, os anos vão passando e a doença vem, queira ou não. Então nós tivemos aí, o Cláudio estaria por aqui hoje e ele iria compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na vida dele, né, verdadeiro milagre, quantos milagres que aconteceu na vida dele, mas infelizmente ele não pôde estar aqui. Mas nós podíamos abrir para tantas pessoas, podiam compartilhar de uma sobrevida que recebeu nesse período até agora. E todos nós somos, de uma certa forma, resultado do milagre e do cuidado de Deus, né? Tivemos pessoas nascendo, pessoas morrendo, crises,
Mas o texto que eu queria compartilhar aqui rapidinho é um texto de Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14, onde o apóstolo Paulo compara a nossa vida com uma grande corrida. Ele usa a figura do atletismo para descrever a jornada da nossa vida. E eu achei que isso era muito significativo. E antes de entrar exatamente no texto, nós vamos entender um pouquinho o contexto. A Filipenses faz parte das cartas que Paulo escreveu da prisão. Filipenses, Filemão, Efésios e Colossenses. E pensando no contexto, Paulo está preso já por 2 anos ali. Tá? Ele está numa prisão domiciliar, ele estava pagando para ficar preso naquela casa. Ele está acorrentado a soldados, é uma escala, mas 3 soldados cada vez durante 24 horas ele está acorrentado. Uma corrente de mais ou menos 1,5 metro, onde ele ia para o banheiro, os soldados iam atrás e tudo mais. Ele não pode sair, não pode andar, não pode pregar, ele está aguardando julgamento que pode condená-lo à morte, difamação, pessoas estavam falando várias coisas sobre ele, inveja, calúnia, velhice. Filipenses foi uma das últimas cartas que Paulo escreveu, já na sua velhice, está sozinho ali na prisão, e o pior de tudo é que ele está sem igreja, sem celular e internet, né? Então é uma situação muito complicada para Paulo, e nesse contexto ele escreve esse texto aqui que eu queria deixar com vocês. Paulo diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pense que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo cita os elementos essenciais para a gente ganhar essa corrida na qual todos nós estamos envolvidos aqui. Em primeiro lugar, ele diz que nós temos que ter, para ganhar essa corrida, nós temos que ter um sentimento de insatisfação. Quando ele fala assim, eu já não obti tudo isso, já não sou perfeito, já não alcancei ainda. Paulo estava velho, já tinha fundado muitas igrejas, um missionário, né? Andou, viajou muito mais do que Jesus em todo o seu ministério. Ele podia falar, bom, agora chegou a minha aposentadoria, não na prisão, né, não onde ele gostaria, mas ele fala, bom, já cumpri. Mas ele fala, não, eu não estou satisfeito do jeito que está indo. Então na prisão ele escreve essas 4 cartas que são fantásticas. A carta de Filipenses é uma carta que o tema é alegria. Agora imagine, ele escreve da prisão, todo aquele contexto dele, ele escreve uma carta que é um consolo para todos nós hoje, quando passamos por dificuldades. Então é fantástico, ele na prisão, mas ele não está acomodado, não está satisfeito. Isso é muito importante para nós. Todos nós aqui já temos mais passado do que futuro, certo? Todos nós aqui. Então é muito fácil a gente começar a pensar assim, é hora de aposentar, uma casinha lá em Paraty, nós passamos 10 dias ali no resort Yamada, all inclusive, e assim, e eu lembro que eu estava lá um dia lá, pegando aquele nascer do sol, foi em fevereiro do ano passado, e Deus falou, não, pensando no futuro da minha vida, e falando, puxa, o que eu quero, né, para frente? Eu quero uma casa na praia, aqui pegando um nascer do sol aqui e tal. E Deus falou, não, eu não posso pensar como qualquer pessoa sem Deus. Se nós estamos vivos aqui, nós não podemos ficar satisfeitos, simplesmente esperar que o ônibus celestial venha buscar a gente. Nós temos que ter esse sentimento de insatisfação, falar, não, o que eu posso fazer? Meus limites, né, físicos e tanto mais e tal, doença, etc., mas o que eu posso fazer? A mãe da Suzana, minha sogra, já falecida, passou 11 anos deitada, né, paralisada e tudo, mal, precisava de ajuda até para se virar à noite, mas o ministério dela, mesmo assim, foi um ministério de oração.
E quando ela se foi, eu chorei porque eu tinha perdido alguém que todo dia orava por mim, com todas as suas limitações. Então, enquanto estamos vivos, não importa a sua situação, as suas limitações, mas nós temos um propósito. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Senão Ele já teria nos levado para a eternidade. Então, o primeiro sentimento para vencer essa corrida deve ser de insatisfação. E é interessante, porque em segundo lugar ele fala, precisamos ter esse sentimento de insatisfação, mas em segundo lugar, precisamos ter concentração. Quando Paulo fala assim, olha, uma coisa faço, concentro todos os meus esforços nisso. Então, com relação ao passado, nós temos que ter um sentimento de gratidão. Aí ele fala assim, olha, para eu vencer a corrida, em primeiro lugar, eu tenho que ter um foco em relação ao passado, gratidão, quando ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, esquecendo-me do passado. Tem muita gente que vive do passado já. Eu acho que passado só tem valor quando é movido por gratidão. Senão o passado faz mal. Olhar para o passado só se for por gratidão, senão vira amargura. E muitos estão olhando para o passado não com gratidão, mas por uma amargura. Tenho acompanhado a vida de muitas pessoas idosas lá na igreja. Muita gente visita, a pessoa só fica falando do passado e vivendo do passado, reclamando das coisas do presente, tudo. Então uma pessoa amargurada. E a pior coisa é um idoso, né? Um idoso rabugento, um idoso que toda hora só está reclamando, é insuportável, né? Então o passado só tem valor quando é movido por gratidão, né? Senão aquilo se torna amargura, porque começou aquela história, sabe, japonesa, Mukashi no Hanashi, né? Aquela época foi bom. Os anos 70 foi bom. Então, isso deve trazer em nós gratidão, mas não volta mais, o passado não volta mais, não adianta querer ressuscitar banquinho e coisas assim. Nós nem temos força para carregar, quanto mais jogar. Então o passado só tem valor se for movido por aquele sentimento de gratidão pelas pessoas que a gente conheceu, pelas coisas que foram importantes para a gente chegar, conhecer. Quantos testemunhos fantásticos aqui, de pessoas que foram influência na vida de outros. Isso é o que fica, não é verdade? Nem sei porque para guardar esses banquinhos. Mas assim, só tem valor pelas pessoas, as marcas que um deixou na vida de outro. É isso que fica para depois, né? Então, a minha pergunta, quando falamos em relação ao passado, se nós queremos nos preparar para a eternidade, porque isso é o que tem marcado a minha vida, eu preciso me preparar para a eternidade. Será que tem pendência na sua vida que precisa ser acertada? Já fiz funerais lá que irmãos não se falavam com o outro irmão fazia anos. Que coisa! Então, enquanto estamos vivos aqui, precisamos acertar essas pendências. Às vezes é irmão com irmão, pais com filho, filho com os pais, né? Amigos da igreja, às vezes, né? Será que existe alguma pendência resolvida? O passado já foi. Então, precisamos ter aquele sentimento de satisfação, de concentração. Então, quando eu falo de presente em relação ao passado, gratidão em relação ao presente, foco, avançando, olhando, avançando para as coisas que estão à frente. Olhar para o passado com gratidão, mas o desafio hoje aqui não é recordar, o desafio é olhar para frente, para os anos, que não sei quantos que nós temos pela frente, né? Nós temos conversando, pensando e orando sobre esses encontros. Talvez temos que diminuir a distância, Daniel, porque muita coisa acontece em 6 anos. Então eu estou lançando uma ideia aí de talvez de repente cada 2 anos, quem puder vem, né? Coisa simples, mas a gente vai
dessa forma nos encorajando mutuamente. Então temos que ter foco. Quando Paulo fala assim, uma coisa faço, concentro todos os meus esforços nisso. A gente hoje, nós nos cansamos pelo excesso de atividades. E a minha pergunta é, nós temos foco no presente? Tem um versículo na Bíblia que diz assim, o salmista diz, desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. O mais importante no presente não é o que ganhamos, os títulos que temos, a família que constituímos, as obras que fizemos. O mais importante no final das contas é, será que cumprimos o propósito de Deus para as nossas vidas? Isso é o que vale no final das contas. Foco. Quando diz prossigo para o alvo, prossigo para o final da corrida, é como terminamos que conta. Eu lembro de um folheto que eu recebi há muitos anos atrás, que dizia, é como terminamos que conta, não é como nós começamos a corrida. Infelizmente nos nossos grupos, eu tenho um grupo também do seminário, muitos dos amigos que foram amigos de seminário nem estão mais perto de Deus, se separaram, já família separada, amigos, pastores que não estão mais no ministério. Então não é como começamos, é como terminamos a nossa vida. E essa palavra alvo significa no grego aquela fita de chegada no final de uma corrida. Então o nosso alvo está lá na frente, nós não alcançamos, ninguém aqui alcançou ainda o alvo final. Temos que olhar lá para frente, a fita que está lá pela frente. Paulo tinha seus olhos fixos nessa meta, por isso que a prisão que ele estava não o prendia, porque o foco dele estava mais na frente, ele não estava acorrentado àquelas algemas ali. Então, em relação ao futuro, nós temos que ter perseverança. Não podemos desistir, a corrida não acabou para ninguém aqui, para ninguém. Então nós temos, por exemplo, lá, Suzana e eu, nós temos orado e conversado assim sobre o que Deus tem para nós nos próximos 10, 15 anos, que talvez ainda esteja, se Deus permitir, a gente esteja ainda raciocinando mais ou menos, né? Então qual é o que Deus tem para nós? Nós não temos mais aquele vigor físico que tínhamos lá para fazer tudo, mas o que é que Deus tem para nós? Né? Não sabemos se vamos estar vivos ou não, mas a gente tem que pensar assim, o que é que Deus tem para nós daqui a... Muitos de vocês, né, assim como eu, já estamos aposentados, mas terminou, aposentado, pode ser pelo INSS, mas diante de Deus não. A nossa aposentadoria é só quando chegarmos na eternidade. Então todos nós temos algum propósito, Deus tem algum propósito enquanto estamos aqui. Perseverança é você continuar quando tem vontade de desistir, isso é perseverança. Então Paulo fala assim, a fim de, para o prêmio da soberana vocação. Então o alvo está lá na frente, a fita de chegar, é isso que deve nos manter firmes e fortes. Um grande pregador disse assim, o lugar mais seguro que um homem pode estar, mesmo que cercado de ameaças e perigos, é no centro da vontade de Deus. E é isso que precisamos. Efésios capítulo 5 diz assim, não seja como o insensato, o pagão, pessoa sem Deus. Não, nós temos que procurar aproveitar ao máximo cada oportunidade e ver qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós temos um sonho, temos compartilhado e pedido oração. Suzana e eu, nós temos um sonho, temos visto assim, uma lacuna muito grande hoje na comunidade, mesmo dentro da igreja, mas fora também, de pessoas com, eu acho que a depressão vai ser, se não é já, vai ser o grande problema para as nossas igrejas, a grande necessidade, depressão. Então, nós temos visto assim, dentro da própria igreja, pessoas com início de depressão, aquela lista da síndrome do burnout. Então, até uns 5, 6, tem 13 naquela lista, né, de sintomas.
Então temos visto pessoas que estão com 5, 6 daquela lista lá, e que se não for dado atenção vai piorar. Então nós temos sonhado, temos orado por um local onde a gente pudesse acolher pessoas, que a gente pudesse, como Deus fez com Elias, né? Quando Elias estava deprimido, pedindo a morte, né? O grande profeta Elias, então Deus faz assim, dá pão e água para ele, dá pão e água para ele, faz ele dormir, faz ele descansar, faz ele recuperar, para depois tratar da área espiritual. Então, nós estamos sonhando com isso, orando, né? Quem sabe aquilo que Deus tem para frente para o nosso ministério. A visão do futuro deve disciplinar o meu presente. Paulo, a visão do futuro fez com que ele não ligasse para os problemas que ele estava passando ali na prisão. E eu queria terminar com esse texto de Jesus, do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam e nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Eu queria desafiá-los a juntar tesouros no céu. Não sei de onde que nós tiramos essa ideia de que nós precisamos deixar herança para os nossos filhos. E nós colocamos essa ideia e hoje os filhos estão exigindo herança de pais vivos. Esse é o mundo que estamos vivendo. Deus não nos criou, não nos salvou para juntarmos tesouro para os nossos filhos. Eu estou falando porque os filhos não estão aqui, né? Mas eu falei para os nossos filhos, não tenho nada para deixar para vocês. Eu não tenho nada no meu nome, não tenho nada. Não tenho imóvel, não tenho nada no meu nome. Então a única coisa que eu posso deixar para vocês é a herança da fé. E se vocês tiverem a fé, vocês vão sobreviver a qualquer coisa, né? Então nós precisamos investir naquilo que é eterno. O que é eterno? Deus é eterno, a palavra de Deus é eterna, e a terceira coisa que é eterna são as almas. Então, o melhor investimento é você investir naquilo que é eterno, investir em vidas, não em coisas. E eu queria deixar aqui uma palavra de profunda gratidão. Quando eu decidi ir para o seminário, eu estava trabalhando, ajudando o sustento da casa e estudando à noite. E quando Deus me chamou para ir para o seminário, a pergunta era: como que eu vou me sustentar? Além de eu ter que pagar o seminário, eu ia tirar dinheiro da casa, do sustento da casa. E lembro que Deus me deu, através até da Sati, dizendo assim: fiel que vos chama, o qual também fará. Foi aí que Deus usou a vida de muitos de vocês. Vários de vocês investiram em minha vida. Durante mais de 3 anos, mensalmente, me dando oferta, enviando ofertas para mim. E aí, eu fui sustentado. E Deus sustentou a minha família desse jeito também, através de vocês. Por quê? Porque quando eu decidi ir para a Palavra da Vida, influenciado pela Sati, a igreja aqui não me apoiou, simplesmente o pastor assinou a carta de recomendação, mas financeiramente eles não ajudou. Então Deus supriu através da vida de muitos de vocês, e alguns de vocês até hoje participam do nosso ministério. Então eu queria desafiá-los a investir em vidas, não em coisas, investir em pessoas. E eu queria só que você olhasse desde que nós saímos, fomos para o seminário, aí ficamos depois
6 anos lá em Mogi, na igreja de Mogi, em Mel de Mogi, depois 1 ano lá em Itapevi, depois nós fomos em março de 86 para Belém, então nós completamos agora 37 anos lá na igreja, 44 anos de pastorado no início desse ano. Tudo começou lá atrás, quando muitos de vocês decidiram investir em nossas vidas. Hoje a nossa família é essa, temos 2 filhos, 4 netos, e hoje, não para nosso orgulho, mas para a glória de Deus e também para que vocês participem do nosso ministério. Hoje nós estamos lá na igreja, 37 anos, uma igreja que hoje nós temos uma frequência média de quase 300 pessoas ali. E por causa da influência de vocês de investir em nossas vidas, nós levamos a igreja também a investir em vidas. Então hoje a igreja participa da vida de pelo menos 10 famílias de missionários, participando de uma forma integral ou parcial, mas tentando investir em vidas, algo que vocês nos ensinaram quando investiram na minha vida. A igreja participa, investindo na vida de 4 seminaristas que estão estudando, uma família e 3 solteiros, mas investindo em vidas. Mais da metade do orçamento da igreja é investindo em vidas, porque é assim que o desafio de Deus para nós. Queria terminar com essa frase essa frase está no acampamento Palavra da Vida, não sei se ainda existe ali, mas no mural da capela existe essa frase: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Esse missionário ele jovem ainda foi com a família, com os índios Aucas, e foi morto ali a flechada. E ele tinha escrito um pouco antes essa frase: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Em casa nós temos procurado fazer assim, viver de uma forma simples e investir em vidas. Então, muito nós recebemos ofertas, eu sempre digo assim: vamos reinvestir na vida de outras pessoas. E Deus tem nos abençoado dessa forma. Eu queria desafiar, eu não sei quanto tempo nós temos pela frente, se vamos ter um encontro daqui a 2 anos ou não, mas eu queria desafiá-los, não só ficar olhando para trás com aquele saudosismo, que é bom também, nós vamos matar a saudade aqui, vamos conversar, mas não fique só nisso. Se tudo aquilo que aconteceu na Igreja da Saúde há 40, 50, 60 anos atrás, se não fizer efeito na nossa vida hoje, no tempo que ainda temos pela frente, tudo foi inútil, só saudades, Isso, o que vai... Eu creio que pessoas como a Sati, que investiram na vida de muitos de nós aqui, investiram para que as nossas vidas continuassem dando frutos e frutos na vida de outros. Sati deve ter bisnetos aí por aí, E eu creio que a nossa vida só tem sentido quando nós investimos em vidas e essas vidas vão se multiplicando na vida de outros. Compartilhei sobre a igreja, nossa igreja lá, porque pessoas como vocês investiram em minha vida, garotos correndo por aí e tal, que talvez ninguém desse muito. Dizem que as más línguas dizem que eu era muito levado, as más línguas dizem mas vocês investiram, talvez não desse nada, mas pela misericórdia de Deus, a gente pôde ir, como o Reinaldo falou, a gente pôde ir para o ministério, lá na igreja, se multiplicar na vida de outras pessoas. Então que Deus possa abençoá-los, usar a vida de cada um de vocês, com as limitações que for, mas eu queria que você fizesse a pergunta: o que é que Deus tem para a minha vida daqui para frente? E outra coisa, talvez muitos de vocês aqui, não é indireta nem puxando ele, quem sou eu? Temos gente muito mais
mais velha do que eu aqui, mas desafiados. Um dos objetivos nosso aqui não era esse, mas está começando a ser, é que seja um tempo de uma virada de chave, de repente ser um marco para você voltar para Deus. Eu não estou falando voltar para essa igreja aqui, pode ser outra igreja evangélica, mas voltar para Deus. Talvez muitos de vocês já rodaram por aí, bateram cabeça, mas quem sabe não é hora de voltar. Na parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, o filho pródigo, aquele que saiu da casa, fez o que tinha que fazer, aprontou, acabou o dinheiro, acabou os amigos, e de repente ele estava no chiqueiro. Não sei se era palmeirense ou não, mas estava no chiqueiro. Estava no chiqueiro e lá ele lembra da casa do pai. Ele fala, puxa, onde que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Ele lembra da casa do pai. Ele fala, vou voltar para lá. E sabe o mais impressionante nessa parábola? É que o filho, quando está voltando para a casa do pai, a Bíblia diz que o pai o avistou de longe. De longe. Isso significa, provavelmente, que o pai toda tarde ia lá para ver se o filho estava voltando. Provavelmente. E eu queria dizer para você, que talvez se afastou, o pai está esperando todo dia, e você volte. E quando fala casa do pai, não é igreja, é voltar para Deus. Talvez nessa igreja mesmo, ou talvez em outra igreja, mas voltar para a casa do pai. Queria terminar com esse cântico. Estou falando de terminar faz tempo, né? Esse cântico fala do Deus dos milagres. Os Deus dos milagres. Um dos milagres é a criação, outro milagre é a salvação, mas outro milagre é a restauração. Quem sabe Deus quer fazer isso? Encorajamento para uns, restauração para outros, reconciliação para outros. E nós vamos terminar com esse cântico. Não sei se está saindo ou não. Acho que não está saindo o som. Não sei como a gente vai resolver. Pode cantar.
esse encontro é mais uma prova de que o Senhor é o Deus dos milagres. E como foi bom ouvir o testemunho de várias pessoas aqui, e como foram alcançadas pelo Senhor, usando a vida de outros. Agora eu quero orar, Pai, olhando agora para frente. Obrigado, Pai, pela vida que o Senhor nos tem dado, nos tem sustentado. Agora, quando a gente olha para frente, Pai, ajuda-nos a colocarmos o Senhor nessa corrida da vida. Que o nosso foco, Senhor, não seja apenas no aqui e agora. Ajuda-nos a levarmos a sério aquilo que Jesus disse de não juntar tesouros aqui na terra, mas tesouros nos céus. Como é que a gente ajunta tesouros nos céus? A única forma é investindo naquilo que é eterno, na alma de outras pessoas. Assim como pessoas investirem em nossas vidas, ajuda-nos, ó Pai, a investirmos na vida de outros. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar bem. Como o cego pode guiar outro cego? Então eu preciso, Senhor, ficar firme. Então eu peço por aqueles que durante todo esse tempo, esses anos todos, muita coisa aconteceu. Mas obrigado, porque Tu és o Deus do recomeço. Eu peço, Pai, que hoje, em nome de Jesus, possa ser um recomeço na vida de muitas pessoas, voltando para o Senhor. Obrigado, Pai, porque independente daquilo que aconteceu, não há nada que o Senhor, ó Pai, não possa operar um milagre da restauração e do recomeço. Tua palavra diz assim: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então eu peço, Senhor, que o Senhor traga aqui, em nome de Jesus, uma mensagem de esperança. Todos nós, de olhar para frente, com todas as limitações que cada um tem, mas olhar para frente com esperança, de colocar o Senhor a sério nas nossas vidas, para que a nossa vida, Pai, possa realmente valer a pena. Possamos cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. E como o apóstolo Paulo disse, lá no finalzinho, na última carta que ele escreveu para Timóteo, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, cheguei na fita de chegada. Aí sim, ele partiu, o Senhor o levou. Então, coloque em cada um de nós aquele sentimento de insatisfação. Não se contentar em simplesmente viver como qualquer pessoa sem Deus vive, mas colocar o Senhor e cumprir o propósito do Senhor através das nossas vidas. Muito obrigado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.